Olá, queridos. Boa noite. É muito bom estar de volta e poder comentar com os queridos aqui sobre algum assunto da parte de Deus que toca o nosso coração e que deve servir para engrandecimento da nossa experiência cristã. Nós estamos, como todos sabemos, no período mundano, cultural, reservado para o carnaval. E o carnaval, como todos nós também sabemos, é uma celebração que remete muito à satisfação dos desejos carnais do ser humano, o que para nós que somos cristãos, que somos evangélicos, nos remete à ideia de obediência ou não a Deus e que no frigir dos ovos acaba sendo a ideia de pecado. O nosso carnaval, culturalmente falando, essa celebração que, pela tradição da Igreja Católica Romana, ele antecede a quarta-feira de cinzas, um período de celebração, de festejos por 3 dias, e o termo carnaval vem do latim carnavale, que significaria até o contrário daquilo que se pratica no carnaval, que a carne vai. A ideia seria que a carne vai embora, que ela se vai. Mas o que a gente tem visto é que, independentemente do que o nome queira dizer, é uma festa em que se dá muito vazão às vontades da carne. O nosso carnaval teria chegado aqui no Brasil, oriundo de festas da Europa, principalmente da Itália e da França, que ocorriam lá pelo século XVIII. E essas festas estavam baseadas em rituais pagãos que eram para celebrar e para pedir fecundidade da terra, e eram organizadas normalmente no início do ano, ali pertinho da primavera, naquelas localidades. Como nós falávamos, o carnaval, para nós que somos cristãos, nos remete a pecado, desobediência, e a origem da ideia da desobediência na Bíblia, do pecado na Bíblia, nos remete a Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva, que nós já conhecemos, como a desobediência ao comandamento de Deus de não provarem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, provocou em toda a espécie humana, de Adão e Eva até nós, a ideia da inclinação para o pecado inato. E, como uma consequência imediata, ali bem pertinho da história de Adão e de Eva, nós temos como consequência do erro deles a instalação do mal ali no coração dos seres humanos próximos deles, e bem pertinho mesmo a ideia ali em Gênesis 4 daquela situação que envolveu os filhos diretos de Adão e Eva, Caim e Abel. Gênesis 4 diz o seguinte para a gente: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor dele e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E porque se lhe descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Bom, queridos, naquele tempo não havia uma religião estabelecida, como passou a haver
com rituais próprios de sacrifícios para essa ou aquela finalidade, só depois, dado o tempo de Moisés. Mas já havia uma consciência no povo a respeito desse relacionamento com Deus, tanto que tanto Abel como Caim trouxeram as suas ofertas a Deus. E a evidência de que esse relacionamento deveria estar baseado na fé que os dois tinham para com Deus está escrito lá em Hebreus 11:4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Então, queridos, o que seria esse tal pecado que estava ali espreitando na porta, na relação de Caim com Abel? A definição mais simples que a gente pode encontrar para pecado é uma transgressão voluntária de uma lei de Deus conhecida. Mas vamos examinar melhor as palavras lá do texto que a gente acabou de ler no versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, no original, a palavra traduzida por pecado tanto pode significar pecado, como pode significar também oferta pelo pecado. Se a gente entender primeiro oferta pelo pecado como sendo o significado desse termo lá no original, a interpretação que se nos sugere é que essa oferta pelo pecado estava à porta, ou seja, estava ali pertinho, disponível, prestes a acontecer. Era mesmo, né, Deus estava se referindo a haver um outro sacrifício que pudesse vir a agradá-lo como oferta pelo pecado, um sacrifício de um animal. E tudo que Caim precisava fazer era se utilizar desse remédio fácil para o seu pecado. O hebraico original poderia ser assim interpretado: as ofertas pelo pecado, sob a forma animal, que poderia ser sacrificado, estavam ali, à porta da tenda, aonde Deus conversava com Caim. Caim, levanta-te, oferece o sacrifício e remedia a tua situação. E como vimos, há outros estudiosos que dizem que o termo se traduz mesmo como pecado. Mas essa palavra que tem a ver com a tradução de pecado também tem uma raiz muito próxima da palavra que naquele mesmo idioma significava demônio. Então o texto descreve o pecado como um demônio malévolo, se entendermos que essa seria a tradução mais apropriada, pronto para se lançar sobre Caim, assim que ele saísse ali às portas, assim que ele deixasse a presença de Deus, e se ele fizesse aquilo sem se arrepender. Deus graciosamente, pela graça, presta atenção, ofereceu a Caim o poder de vencer o pecado naquela situação. Disse: cabe a você dominá-lo. Queridos, esse pecado, né, que acompanha a humanidade desde Adão e Eva até a gente hoje, tem um caminho. E o caminho do pecado começa naquilo que nós chamamos de tentação. O pecado, ele é a consumação da tentação. A tentação é a oferta. O pecado é a aceitação. A tentação diz: você quer? O pecado diz: eu quero. Há um texto muito interessante no Novo Testamento que trata do assunto. É Tiago, capítulo 1, os versículos de 13 a 15, que diz o seguinte: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
Cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois de haver a concupiscência concebido, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, queridos, essa é a situação da oferta de algo que, se consumada, se aceita, se trazida para a nossa experiência, gera o pecado, e o pecado gera a morte. Mas nós temos um remédio, nós temos um escudo, nós temos um seguro contra a tentação, para que ela não progrida e acabe se transformando em pecado. Vamos ver o que é que diz lá 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará que sejais tentados acima do que possais resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de escape para que a possais suportar. Pois é, queridos, esse texto deixa pelo menos 3 lições muito claras para a gente. A primeira delas é: toda tentação é humana. Então, olha, não vai vir nada sobrenatural, nada demoníaco, nada espiritual, nada super poderoso que vai nos forçar, nos empurrar para o pecado. O texto deixa muito claro que toda tentação que nos sobrevém é humana. Segundo detalhe importante: Deus está presente conosco durante todo o tempo e Ele não permitirá que nós sejamos tentados acima do que nós possamos resistir. Essa presença constante de Deus e esse auxílio que Ele nos oferece, não permitindo que nós sejamos tentados acima do que nós podemos resistir, traz uma responsabilidade muito grande. Porque se é, e nós acreditamos que é mesmo assim como a Bíblia nos fala, então a tentação é humana e não seremos jamais tentados acima do que podemos resistir. Então, se pecarmos, nós estamos muito bem conscientes que poderíamos ter resistido e não resistimos. E o terceiro e último ponto é: além de toda a tentação ser humana, ser algo dentro do nosso poder de resistência, melhor ainda, nós contamos com um auxílio sobrenatural contra essa tentação, para que ela não progrida e se consume em pecado. O texto diz: juntamente com a tentação, Deus proverá também um meio de escape para que nós possamos suportá-la. Sim, queridos, Deus está presente, não permitirá que a tentação seja acima das nossas forças e ainda nos dará um meio de escape. Não sei o que é que o querido, a querida está passando hoje, né? Não estou falando aqui especificamente de carnaval não, mas nesse particular aspecto de sua vida espiritual. Mas saiba, se há dificuldade, essa dificuldade é humana, Deus está com você. E Ele não permitirá que você seja tentado acima do que você pode resistir. E mais ainda, com a tentação, abra o olho, olhe para um lado, olhe para o outro. Deus está lhe dando também um meio de escape para que você possa suportar a tentação. É possível sim, queridos, vivermos uma vida vitoriosa diante das tentações e sem cometimento de pecados. Isso é o que nós chamamos uma vida de santidade. Seja no carnaval, seja em qualquer outra situação das nossas vidas, no nosso dia a dia. Deus está conosco e Ele já disponibilizou o seu Espírito Santo para nos revestir, de forma que, com esse auxílio, nós podemos ter essa vida separada para Deus, santa, livre do pecado, com vitória sobre as tentações e vivermos uma vida de completa intimidade e comunhão com Deus. Ele assim nos garante e Ele não deixa nenhuma das suas palavras e das suas promessas sem cumprimento. Paz abundante seja sobre cada um dos nossos corações.